Bom, vamos levar nosso pensamento a Deus, agradecer a presença dos amigos espirituais, porque nesse momento muitos irmãos são trazidos a esses ambientes aonde a espiritualidade nos acompanha para levar o esclarecimento a todos esses irmãos que precisam entender os verdadeiros motivos de estarmos ligados por laços espirituais, por compromissos nesse planeta de provas e expiação. Tanto nós encarnados como desencarnados, somos nesse momento envolvidos por vibrações de amor e carinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, no Evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeito, e hoje eu vou fazer a leitura do item 11, que é cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de se cuidar do corpo, que entre as alternativas de saúde e doença, influi de uma maneira muito importante na alma, a qual é preciso considerar como cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, movimente-se e até conceba ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado os dois. O que fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui se apresentam dois sistemas. A dos ascetas. Ascetas são aqueles que fazem abstinência de prazeres materiais com o objetivo de alcançar, o estado espiritual. O que querem abater o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são, uma e outra, de uma insensatez quase equivalente. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, amam com tepidez e gozam com economia. Onde está então a sabedoria? Onde a ciência de viver? Em nenhuma parte. Esse problema ficaria por resolver. Se o Espiritismo não viesse ajudar os pesquisadores, demonstrando-lhe as relações existentes entre o corpo e a alma, e afirmando que, como são necessários um e outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidar também do corpo, instrumento da alma. Ignorai as necessidades que são determinadas pela própria natureza, ignorar as necessidades que são determinadas pela própria natureza é ignorar a lei de Deus. Não castiguei vosso corpo pelas faltas que o livre-arbítrio lhe fez cometer, das quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Assim sereis mais perfeito, se martirizando o corpo,
não vos tornar do menos egoísta, orgulhosos e pouco caridosos com o próximo? Não, a perfeição não consiste nisso. Ela está em toda, contida nas reformas a que farei vosso espírito passar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É este o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus. É o único que conduz à perfeição. Jorges, Espírito Protetor, Paris, 1863. A leitura, para nós espíritas, ela é bem clara. Quando a gente já pensa no corpo e a gente que tem ideia, né? A gente sabe que o espírito sobrevive e que o termo alma é o termo da ligação do espírito com o corpo físico. Nós vamos ver que o corpo é um templo para o espírito. É nesse corpo que é usado de instrumento para o espírito, para que ele vivencie experiência, para que ele aprenda através das situações vividas, né? Tem uma parte muito interessante que a gente sabe que nós sabemos que nós somos espíritos vivendo experiências humanas. Olha que legal. Então o espírito mergulha na encarnação com uma finalidade única: evoluir. E ele só vai evoluir experimentando. E aí a gente esquece, principalmente nós espíritas, muitas vezes nos equivocamos e não prestamos atenção naquilo que nós estamos estudando, né? Como que é o planeta que nós estamos? De provas e expiação. Então o espírito, ele precisa nesse planeta vivenciar experiências. Então quando ele ignora, quando ele faz abstinência, quando ele quer se desvencilhar das coisas materiais, né? Ele está cometendo um grande erro. Porque, na verdade, é essa situação que o espírito precisa, né, ter para aprender. E aí a gente pode olhar, né, nós não temos os 5 sentidos. Os 5 sentidos. O primeiro, né, se a gente colocar, que é o tato, eu só vou saber que é quente ou frio experimentando, né, vendo ali. Eu só vou saber no ouvido que o som está alto ou baixo ouvindo esses sons. E aí eu vou tomar a decisão, eu não quero ir em tal lugar porque o som é muito alto, abaixo o som aumenta. A visão, eu só vou saber, né, da luz se eu passar, saber o que é trevas, ignorância das trevas. Eu usei o termo ignorância, depois vou comentar um pouco. O que é trevas, né? O que é escuro? Eu preciso vivenciar e saber. Aí a hora que eu for para a luz, nossa, é diferente, a luz é mais bonita. Olha que lindo, tá? A mesma coisa, o olfato. Eu vou saber do cheiro, né? Eu vou saber se esse olfato, esse odor é gostoso ou não, através de eu experimentar. O paladar, doce ou salgado, se eu experimentar. Então o espírito ele é dotado de todas, né, informações necessárias para que ele possa experimentar, né? Então, nós comandamos, né, a nossa inteligência, né, o espírito, né, que habita esse corpo, ele faz parte de toda uma indumentária que é comandada pelo espírito, né? Para mexer a mão eu dou o comando e assim por diante. Então,
todo esse aparato, Deus colocou tudo certinho para nós. Tudo. Tudo. Agora, se está toda essa desorganização, quem que é o responsável? Nós mesmos. É aquela situação que eu sempre coloco, né? Eu pego comigo também, né? Quando eu falo, a gente lê, a gente não tem essa capacidade de estar armazenando todos esses dados como um computador. E eu preciso estar lendo, né? Mas quando eu vou lá naquela parte das vicissitudes, eu vou ver que todas as situações que nós estamos passando é da atual existência, da experimentação do Espírito, né? E aí, quando nós olhamos e prestamos atenção, né? Não é a carne é fraca, mas é o Espírito, tá? E esse Espírito, ele precisa ser burilado, ele precisa aprender. Então, se a gente olhar algumas práticas, né, do silício, da maceração do corpo, que as outras religiões, porque acreditava que era o corpo que estava sentindo aquilo e começava, aquilo lá, gente, é horrível. É horrível. Foi dado um instrumento para nós e eu vou lá e vou macerar esse corpo. O corpo para o espírito é um templo. É um templo. E a gente tem que cuidar. Então, nessa evolução do planeta, quando a gente começa a ler e prestar atenção no aparato em todas as áreas, né? Principalmente da ciência médica, ela vem para dar toda assistência ao espírito encarnado para que ele prolongue a existência, né? E aí nós temos uma situação de remédios, né, de cuidados para que a gente possa prolongar nossa existência, né? E a outra parte, né, no final do século XIX, para a entrada do século XX, a ciência, né, Jesus a permite que reencarne no planeta 2 espíritos fantásticos, um era o Jung, o outro era o Freud, que eles vieram para estudar, né, a área da psique humana, aonde já veio somar com tudo que Kardec tinha colocado no Evangelho para que a gente entendesse essa dinâmica, né? Porque o Evangelho vai mostrar para nós de todos os desequilíbrios que nós temos, parte da nossa mente e, logicamente, de um espírito, né, revoltado, não aceitando, né, a situação que ele foi inserido na existência, aonde passará por muitas dores, e essas dores estão relacionadas como ele lidar com essas situações, né? Então, Deus já sabia disso, Jesus vem trazendo todas essas informações para nós no Evangelho. Os espíritos do outro lado que nos assiste, que está me ouvindo, que está nos lares de vocês ouvindo, eles querem saber por que estão sofrendo, por que tantas dores. Tiveram as mesmas oportunidades, que nós. E aí abusaram, né? Abusaram, provocaram os desequilíbrios, né, seríssimos. E aí, dentro da doutrina espírita, nós temos, dentro do Pentateuco, materiais, Kardec trazendo todas as informações, o céu e o inferno, a relação do espírito, né, com esse processo, né, que é aquilo que a gente fala, eu posso estar no céu ou no inferno, né, a situação que o espírito condiciona as suas práticas na existência, trazendo dor,
sofrimento, né, levando a ele da forma que a gente fala, eu posso estar no céu de acordo com a minha condição evolutiva de pensamento, ou naquelas questões dogmáticas da religião que nós tínhamos. Kardec teve que trazer toda essa estrutura para que nós, encarnados, dentro da nossa condição, despertássemos para a realidade. Esse processo foi longo, por duras lutas, né, fratricidas, como Cristo fala, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Muitos compreenderam de formas contrárias, e aí houve muitas disputas, contradições, até que chega o século XVI, XVII, aonde pleiade de espíritos de muita evolução mergulham na carne, vê toda aquela situação que está inserido o planeta e começa a trazer luz gradativa para todos nós. E o Espiritismo vem agora resplandecendo, falando qual que é, né, o objetivo do Espírito, por que que ele está na carne. Uma das falas bastante interessantes, quando o Chico foi visitar lá a prisão, ele chega lá na hora, ele fala, quem está preso? Né? Ele olha para ele e olha para os irmãos que estão lá na... Ele sabia que os dois, um estava numa prisão física e ele estava numa prisão no corpo material. Então, quando o espírito ele mergulha na encarnação, ele sofre, né, o choque de várias situações aonde ele não aceita, outras situações ele aceita, gerando conflitos, distúrbios, né, confusões que às vezes nessa andar foi séculos, não foi nem um dia, nem 2 dias, nem um ano, foram séculos do espírito, gente, mergulhando em várias encarnações para que ele aprenda. Para que ele aprenda, né? Equívocos de religiões, né, de questões religiosas, que ele achava, né, que ele tinha que maltratar esse corpo para que ele conseguisse se elevar e ganhar o reino do céu. São várias situações aí que a gente tem. Por isso que a gente tem que ler cada item, estudar cada item, para trazer essa reflexão para dentro de nós. Até nós espíritas, tá? Até nós. Porque os espíritas é o que mais tem, né, que ler esse evangelho, fazer reflexão. Nós temos que refletir como que eu estou agindo, né, frente da situação, porque até na família a gente é por isso, é por aquilo, mas ninguém, né, tá ali reunido por acaso, tudo tem uma relação, seja no trabalho, né, seja dentro do lar, em tudo. Então são questões que a espiritualidade trabalha, demorou séculos para reunir, né, e o espírito ser submetido a situações que são necessárias, né, para a sua evolução. Então, nós vamos ter a outra situação, né? Depois nós vamos para a questão 156, né? Parece não estar ligada, né? Conforme a gente vai estudar, eu acho que eu falei, né, que Kardec fez uma coisa que eu, como professor, eu comecei a analisar como que ele ligou todas as palavras, toda, gente, todas. O Pentateuco tá todos os textos ligados um com o outro. E aí, quando a gente pega para estudar, eu mesmo fico olhando e falo, meu Deus, tá ligado isso com cada parte, com cada item da questão do livro dos Espíritos, do Evangelho, do livro dos Médiuns. Ele ligou de tal forma, né, para que nós, a partir do momento
que nós fizéssemos o estudo, perceberíamos a grandeza, né, do Cristo, explicando através do codificador, que agora ele usa, né, a codificação para explicar de forma mais clara para nós, né? Na aula de ontem vocês perceberam, e naquela parte do Evangelho, a gente vê que a sala de aula para o Cristo era toda a situação que o povo, ele pegava tudo aquilo que o povo fazia, ali estava vivenciando e trazia para tentar explicar. Ele contextualizava para que as pessoas entendessem. E aí quando a gente traz hoje para nós, parece que o Cristo escreveu o Evangelho para mim hoje. Eu leio e fico cada vez mais, né, vou estudando cada item. E olha que eu já estou há mais de 30 anos lendo e relendo tanto o Evangelho, o livro dos médiuns, né, o livro dos espíritos, para enriquecer, né? E cada vez que eu leio, eu vejo mais coisa que eu falei, meu Deus. E os espíritos do outro lado também precisam disso. E a outra parte mais interessante, que conforme nós sabemos que se a gente chegar nessa perfeição, o equilíbrio do corpo, entender, os espíritos que estão do outro lado também se equilibrariam. Tá? Eles se equilibram. Porque todos nós, quando a gente lê aquela parte, são cercados por uma nuvem de testemunha, quando há um grupo, né, quando há um espírito, né, que tenha uma condição do saber, que se auto-ilumina, é um ponto de luz do outro lado para ajudar esses espíritos. Então é nessa condição que o Cristo, né, trouxe todo o aparato necessário para que nós conseguíssemos nos evoluir, né? Todo. Essa doutrina, gente, traz muita informação que faz, né, que nós faz com que a gente cresça, faz que a gente tenta, é aquela água que ele fala, que é a água que ia saciar a minha sede, que era a água do conhecimento, é a água do espírito liberto, dele entender todo o processo. Porque os espíritos do outro lado também, muitas vezes ele está naquela situação ali de sofrimento, ele não sabe o porquê. Por isso que ele depende de nós espíritas para trazer essa verdade, porque senão nós vamos cair como na década de 70, de 60, foi década de 70 e 80. Não, eu acho que no final da década de 70 e início da 80, que vocês viram aquelas bíblias, né, abertas dentro das casas, e aí hoje eu fui entender, nós mesmo tinha uma. Então era para o espírito chegar lá, ou alguém chegar lá e ler. E tem muita gente que ainda pega o Evangelho só lê, né? Os espíritos do outro lado, eles querem que nós façamos a leitura, explica e logicamente começar esse trabalhar esse evangelho dentro de nós, tá? Por isso que esse item é importantíssimo para que nós tenhamos conhecimento da responsabilidade que temos. A responsabilidade é grande, gente. Não é pouca, não. Você agora vai dirigir esse corpo. E se você não cuidar dele, né, você vai ser responsável. E aí nós temos várias situações. O espírito vem, ele apronta tudo que tem que fazer, aí ele chega num estado, ele procura medicina, aí o médico vai lá e rasga o verbo, falou, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Se você não fazer, você vai morrer. Morre o corpo, tá? Porque o espírito não morre. E aí o espírito passa para o outro lado. Aí a coisa fica mais séria ainda, né? E tem várias situações que o espírito, quando ele chega naquela posição, que ele sabe, aí ele começa a refletir. Ah, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo.
Olha a capacidade desse espírito que está, né? Eu preciso ir lá buscar informação. Qual que é a capacidade do espírito? O que é esse espírito que está dentro do nosso corpo? Que aí vocês vão perceber que um espírito fora do corpo, tá? Ele retoma todas as encarnações e sabe. Tanto é que os espíritos que estão do outro lado estão sabendo o que eu estou falando. Ele sabe. Porque a consciência ativa do mesmo jeito que ativa quando o espírito chega no final da existência. Aí ele fala assim, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E aí Deus é tão bom que tem o anjo da guarda. E a gente pensa do anjo da guarda só o desencarnado. Deus coloca também o anjo da guarda encarnado para avisar, para alertar, né? Muda, sem contar os espíritos amigos intuindo, como o próprio Evangelho nos fala da situação que eles só passaram para o outro lado, mas continuam vivos, tentando nos avisar, né? Nos intuindo, mas muitas vezes nós não deu ouvido. E aí é preciso, né, nesse processo que nós estamos de séculos para acordar. E agora é o momento. A doutrina espírita veio, nos trouxe toda a codificação, trouxe as obras complementares e que nós precisamos cuidar desse corpo. E olha que essa leitura é profunda até para mim, tá? Para cada um de nós. É aquilo que eu sempre falo, a gente pensa que está falando, está lendo, está falando para vocês, eu estou falando o primeiro, sou eu. Sou eu. Então são várias questões para a gente analisar e que a gente não está cuidando desse corpo, né? E esse corpo é um templo que está sobre a minha responsabilidade. Do espírito, um corpo que foi preparado, ele entregou, gente, certinho para nós, certinho. E quem que foi que desorganizou tudo? Nós, tá? Então é por isso que eu tenho que ir lá, prestar bem atenção nas vicissitudes da vida e entender. Aí depois, se não tomar cuidado, ele vai lá e vai nos infortúnios ocultos. E se ele não prestar muita atenção, os equívocos estão lá. É preciso prestar mais muita atenção mesmo que está lendo. É muito profunda cada lição desse evangelho. Cada lição é muito profunda. Tanto para nós encarnados, que os espíritos não olham, eles olham para nós e falam, mas não muda. Eu estou vendo tudo aí que vocês fazem aí. Mas vocês precisam mudar. E aí eu não mudo, né? E aí chega a hora, vem a responsabilidade. E aí como você lidar com essa situação? Como? Os orientais, né, tem uma parte muito interessante, mente sã, corpo sã. Olha onde eles vão. E o Espiritismo vem trazendo toda a explicação necessária. Como que eu vou cuidar desse corpo? Como que eu estou agindo? Né? Como eu estou agindo? E aí vai indo, tá? Aí finalizou esse capítulo do Sede Perfeitos. Agora vamos para a questão do Livro dos Espíritos, que nós estamos ainda... Eu fiz a 155A, né? Ele está falando da separação da alma do corpo. Olha lá que tem tudo a ver, né, ali com para a gente estar analisando. E vamos prestar atenção nela. A 156 fala assim, ó. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode se verificar-se antes da cessação completa da orgânica? Kardec fez essa pergunta para eles. Olha o que os espíritos respondem. Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo
e não obstante ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. Então, quando a gente olha apesar que quando a gente olha toda essa indumentária que nós temos, todos os órgãos, eles têm uma função. Mas o coração, enquanto ele estiver ali bombando, né, mandando sangue, há vida ainda orgânica. Tá? Tem casos que há morte cerebral, mas o cérebro continua batendo, e aí a gente sabe que o espírito está lá ainda. Ele só vai cessar até a hora que o coração para. Essa questão ela é muito séria para nós, porque embora enquanto a medicina está ali, ele vai até o final para tentar salvar a vida, né? Porque ele sabe até onde ele vai, e do outro lado eles falam assim, agora está na mão de Deus. E está na mão de Deus mesmo, que é Ele que comanda toda essa organização, toda. Tá? Então são situações aí que fogem à nossa capacidade aí de entendimento. Por mais que a gente estude, a gente não sabe, tá? A gente não sabe. Nem tudo é dado ao homem saber. Então, Deus opera em tudo. Em tudo. Só para a gente ter uma ideia, uma noção, né? Eu sempre falo para vocês da questão do copo d'água. O gelo dentro do copo d'água. O gelo fica ali por cima. E aí nós vamos ver que o gelo somos nós e a água é Deus. Nós estamos mergulhados em Deus. Né? Nós estamos mergulhados em Deus. E o Espírito, ele se liga, né, a esse corpo. Já há todo um preparo, tanto na ligação, como também o desligamento está condicionado à forma como ele lhe deu, ele lidou com a situação que ele estava inserido. Então aí ela pode acontecer de diferentes formas. Mas na questão ali, a separação entre a alma e o corpo pode se dar antes que o corpo paralise suas funções orgânicas. Tem vários casos. Pode. A gente não sabe, tá? Porém, isso é muito raro. É muito raro acontecer isso. Depende muito da situação. Agora ele vai falar da psique do espírito. Tá? Eu não vou lembrar agora, mas eu tenho um espírito que desencarnou. Acho que foi lá naquela região, eu esqueci o nome dele. Eu li o livro. Ele desencarnou, estava todo mundo ali velando o corpo dele. Ele foi se despedindo de um por um, né? São casos e casos. Se a gente pegar o Chico estava mais do outro lado do que o desligamento já poderia ter acontecido. São casos e casos. Divaldo também, tá? São muitos casos aí que foge à nossa explicação, porque isso aí é de conformidade com a psique do espírito, nós não sabemos, tá? Então, mais das vezes, a chama espiritual permanece ligado ao fardo físico por hora, dias ou meses, até anos, né? E aí a gente vai dizer assim, chumbadas quase numa simbiose, né, com os restos mortais. Quando a gente fala isso, a gente vê da nossa incapacidade de libertar das coisas materiais, inclusive do corpo. E aí quando nós fizemos aquela leitura, olha essa leitura que nós vimos aí, cuidar do corpo e do espírito,
Vocês sabem que tem gente que curta em demasia. Em demasia. Tem várias situações. Não vamos entrar no caso, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. E aí ele desencarna. Ele vai conseguir se libertar do corpo? Não. O suicida. Ele acha que tirando a vida do corpo vai resolver o problema. Ledo engano. Ele desencarna, vai para lá e falou, peraí, eu estou vivo. Né? Estou ali sentindo toda aquela situação, continua até o momento fatídico que eu cometi, né? O suicídio, que é a pior coisa que se faz. Eu estou sentindo, eu não consigo sair dali. Eu não consigo. Quando se fala isso, ele está falando do suicídio. Aí dá para vocês terem uma ideia dos espíritos que foi pro outro lado e cometeram vários abusos. Vários abusos. E esses abusos foi quando estava na presente encarnação. São vários. E o espírito não consegue se desligar. Ele fica preso naquele pensamento. Aí a gente está falando aqui, mas o que é isso? Que ele está falando, o pensamento, a psique humana. É exatamente o que Jesus queria alertar para nós. Que o único meio de irmos para o outro lado é se desligar de tudo que prendia o espírito à carne. Tudo. E nós não conseguimos. Tanto é, uma das primeiras coisas, o Cristo nunca falou na primeira pessoa. Se duvidar, aqui tem algumas vezes que eu falo na primeira pessoa. O Cristo falava na terceira. Na primeira pessoa eu falo assim, o meu, minha, a minha casa, o meu carro. Tudo isso prende o espírito. Ele desencarna, passa para o outro lado. Se bem que quando nós fazemos a leitura do Evangelho, está lá na parte, eu ainda vou pegar o Evangelho, né, na parte, vou trazer essa parte quando fala assim, o espírito quando desencarna recobra todas as encarnações. Eu vou pegar essa parte no Evangelho que eu já li, eu falei, eu preciso voltar lá porque a gente falando, tem muita gente que não vai. Então, de onde que o Dalmo tirou isso? No Evangelho. Está lá no Evangelho. E aí a gente vai entender que esse círculo vicioso, eu, Dalmo, já estou há séculos, milênios, precisando gradativamente reencarnar, passar por processos obsessivos, passar por situações aonde eu preciso aprender. Preciso aprender, tá? E aí, o único meio do espírito se libertar é ele vivendo essa experiência. Eu não canso, já não sei quantas vezes eu falei isso, que é o caso da Ivone A. Pereira. Eu sabia a palestrante falar que era um livro mediúnico. E eu sei o porquê. Aí eu descobri, né? Eu falei, pô, a Ivone foram 3 reencarnações que ela praticou o suicídio. Ela reencarna sentindo as 3 reencarnações e olha a obra que ela deixou para nós. Olha que obra ela deixou. Exemplificando para nós, né? Quem leu o livro Memória de Suicida, ali está falando de tudo isso, do espírito sentindo toda aquela situação de decomposição do espírito, né? Falando do maior atentado que nós fazemos contra esse corpo. Então é nessa condição que a gente precisa fazer as observações, que a gente precisa viver cada momento, cada situação. E cada situação vivida a gente não reclamar
como a gente faz muito, mas sim agradecer. O agradecimento faz com que nós tenhamos condição de passar por aquela prova. E aí depois vem o entendimento, à luz da doutrina dos espíritos, confortando o espírito naquele momento de provação. Tá? E aí, essa liberdade, o apego à vida física, né? Ela tem, ele mesmo fala, uma variação muito grande que a gente não sabe. A gente não sabe. Tá? Tem o caso do André Luiz, né? Eu já li várias situações que ele fica 8 anos em sofrimento no umbral. Tem casos que fala que é da atual. Depois eu fui ler alguma coisa, parece que era de outras encarnações, reforçando o que o Evangelho fala, tá? O Evangelho fala. Então, não existe uma desencarnação igual a outra, não existe, gente. Toda encarnação, toda desencarnação, ela tem uma finalidade. Uma coisa bem interessante. O Espírito fala assim, ó, eu sou humilde, sou uma pessoa boa, ele vai viver situação onde ele vai experimentar, ele vai provar se ele é humilde mesmo. Ele vai viver. Muitas vezes o Espírito vem, olha só, a coisa é tão séria que ele vem só para tentar resolver um problema, tá? E aí a gente pensa que aquele problema ali não tem sentido nenhum, mas pro outro lado, o estrago foi grande. E aí ele vem só para resolver. Ele volta para o professor. Peraí, eu fui lá só para... Sim, você não tinha condição de resolver mais do que isso. E a gente estava preocupado, né? Você ia reencarnar, foi toda uma proposta e você foi lá só para resolver isso daqui. Vamos depois esperar a próxima. E olha que a filha é grande lá dentro. Aí vocês imaginem, né? A situação. E o espírita, ele tem que se preparar para isso, gente. Tem que se preparar. Ele sabe que cada momento daquele é muito precioso. Ele é muito precioso para cada um de nós. Tá? Então, esse preparo é de muita responsabilidade na vida aqui na Terra. É muita responsabilidade. Reencarnar, gente, é muita responsabilidade. Pergunta para os espíritos lá do outro lado se ele quer reencarnar. Eles não querem. E a gente, eu estou cansado de ver, depois dessa aqui eu não quero reencarnar mais não. Ele fala desse jeito, eu fico só olhando, né? E o único meio da gente evoluir é reencarnando. E para o espírito, né? Quem estuda essa doutrina, olha lá o que eu vou falar. É um manancial de luz tão grande, principalmente aos médiuns espíritas que trabalham com Jesus. É uma oportunidade única para ele saldar os débitos. E quando nós vemos nessa encarnação, ela é a mais preciosa de todas, porque foi dado o conhecimento. Então, aquela situação, só para vocês terem uma ideia. O Cristo, naquela hora que foi crucificado, ele olha, o Senhor, perdoe, Pai, que eles não sabem o que faz. Nós não teremos condição dessa fala. Eles vão olhar para mim, Dalmo, você ficava lá na frente do computador falando tanta coisa da doutrina espírita, nós compreendimos tudo, mas você fazia tudo ao contrário. Aí eu desencarno. Eu não terei mais essa chance. E aí eu preciso, muito será pedido a quem muito foi dado. Aos espíritas foi dado o conhecimento. Então, por mais que eu estude, falo, eu muitas vezes não faço. É aí que está a coisa. Tá?
É nesse sentido que eu volto a dizer o que esse evangelho está trazendo e que eu fiquei muito preocupado, porque o Cristo vai colocando e Kardec foi trazendo informações para que nós espíritas bebêssemos dessa água e trazesse essa água viva para as nossas vidas e práticas. E aí é a nossa condição. Tá? Os espíritos sabem das nossas fragilidades, sabem, mas muitas vezes, eu vou lembrar só de uma para vocês, né? O Emmanuel, ele não dava, cada situação que o Chico ali passava, o Emmanuel ia lá e cutucava ele, principalmente numa lá que ele pede, tá ali pro Emmanuel para ajudar, não sei se era, eu acho que era a irmã dele. O Emmanuel foi lá e cutucou ele, falou: mas Chico, você está pedindo pela sua irmã? E quantos que estão lá dentro? O Chico levou um susto e acordou. É mais ou menos isso que vai acontecer conosco. Tá? É essa condição que nos chama a atenção. Ao espírita na carne, vivendo as experiências humanas, estudando e não fazendo essa reflexão com ele. É mais fácil, né, fazer para os outros ou falar. Por isso que eu sempre digo, né, um companheiro nosso, quando eu falei para ele: você está pensando que você está falando para os outros lá, né? Você está falando com você mesmo. Ele olhou para mim e falou: realmente, não, é isso aí mesmo. Como eu estou aqui falando, o primeiro a ouvir sou eu. Tá? Essa reflexão. Então, existem muitas escolas. Existe, gente. Não é só a escola física, a gente nem eu dou aula numa escola, né? Não é só essa escola, existem muitas escolas. Não são poucas. E essa escola, ela foi dividida no planeta de diferentes raças, de comprometimento do espírito, para que ele ali, de posse desse conhecimento, trouxesse para a vivência dele condições de despertar. E esse despertar não era só com ele, mas com todos aqueles que estão ligados a ele. Então foi o que aconteceu com Santo Agostinho, com esses grandes filósofos que vieram. E eles vieram em cada momento da existência trazendo luz para que hoje chegasse o Espiritismo e mostrasse o que é, né, essa vivência. Como que é? Nós estamos trabalhando aqui o desligamento do corpo, como se processa isso? Nós tivemos vários casos, mesmo na época quando veio o iluminismo, né? Esses espíritos estavam vendo, nós tínhamos parte ali que eles, a essência deles era a beleza do corpo, mostrar essa beleza do corpo, e foi indo, trazendo essas realidades até que o Espiritismo veio do século XVIII para o XIX, mais ou menos, e aí trazendo essas verdades, tá? Então a alma pode desatar seus laços antes que a vida orgânica cesse. Pode, tem caso. E aí o mais interessante, eu me lembrei agora, espíritos, né, que muitas vezes ali, vou lembrar agora, aqueles que jogavam lá os leões lá comer lá, muitas vezes o leão ia lá, pum, já estava tirado do corpo. Aqueles que foram queimados na fogueira, muitos deles foram tirados, o espírito foi tirado do corpo muito antes. Cada situação, vocês nem imaginem o trabalho gigantesco da espiritualidade sob o comando do Cristo, para que aqueles que usassem, que lutasse pela verdade em seu nome, fossem socorridos. E foram muitos, tá? A gente não sabe. Tá? A gente não sabe. Esses desencarnes aí que nós temos em massa,
Um que foi muito falado, que a gente ouviu, foi esse desencarne daquele circo lá no Rio de Janeiro, né? Aquela situação desse último avião que caiu aí, que ele foi, né? Muitos daquela situação, os espíritos foi tirado do corpo, a gente não sabe. Ah, será que sentiu dor? Essas coisas. Tem vários casos hoje para a gente estar analisando esse desligamento aí, tá? Principalmente nesses desencarnes coletivos, tá? Então, o espírito está preso a essas grades aí, né? Vamos falar assim, grades da carne. Está preso ali, sujeito a inúmeros problemas, tá? Inúmeros, tá? E aí muitos chamavam de castigo, né? Mas não é um castigo, é a necessidade do espírito de passar. Por isso que não está a mesma coisa. A gente pensa assim, ó, o Cristo vai pegar aqui e vai levar o espírito. Ele não consegue, porque ele sabe que do envolvimento do espírito, né? Para ele conseguir se elevar, somente ele pode fazer isso. Então ele tem algumas situações que ele precisa, tá? É uma lição, é um item muito que tem que ser estudado muito, porque a gente não sabe do envolvimento do espírito com essa programação. Então são necessários o espírito ainda passar por certa situação na vivência ali em regiões umbralinas, né? Ou muitas vezes preso à carne, nós não sabemos e também não compete a nós. Então o Cristo, por mais que ele queira que o espírito, somente o espírito, né, o que está encarnado, pode, sendo submetido a essa situação, que é para oferecer condição dele se libertar através dessas vivências, desses problemas, está exclusivamente dado a ele essa condição, a mais ninguém, tá? É ele e ele. Então, a mesma coisa aconteceu com Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, gente, tudo é 3 vezes, né? Ele matou, queimou uma cidade inteira, matou todo mundo vivo queimado. Aí, na outra encarnação, ele vinha e fazia tudo de novo. Aí ele pediu, né? Reencarnou. Olha o que ele fez em cima de uma cama, o médium que ele foi. Tá? Aí dá para vocês terem uma ideia do que é ser médium. O que eu fiz nas outras encarnações. Aí eu venho agora com a responsabilidade de espírito endividado, com a oportunidade de conhecer a doutrina espírita e trabalhar a mediunidade com Jesus. Olha a responsabilidade que eu tenho. Tá? Falar de Jesus, né? Falar de Jesus. Quando a gente fala de Jesus, já dá para ter uma ideia, né? Voltando nas outras encarnações, vendo a história, todo o processo, né? Se negaram Jesus quantas vezes lá, quantas vezes o espírita, eu, Dalmo, neguei o Cristo. E agora estou aí, né? Divulgando e com a responsabilidade grande, não é pouca não. Ser espírita, um médium espírita, a responsabilidade é muito grande, gente, para falar de Jesus, o governador do orbe. Ele que comanda todo o processo reencarnatório e traz todas essas verdades, né? Então, é bom que a gente sabe, né, que os laços que prende a alma ao corpo, né, os laços psicológicos, aí vocês vão entender, quem estuda, né, eu já estudei muito aí, Joana de Ângeles, Jung, e aí a área da psicologia que está vindo agora, né, a neurociência trazendo muita informação para a gente ver a responsabilidade, né? E aí a gente vai ver que não é fácil romper esses lados. E o único meio é o espírito, né, se educar, tá nesse processo educativo que é de grande valor para nós, para cada um de nós. A experiência é única, né? Então é por isso que o espírito vai renascer como membro de muitas famílias, participando de diversas nações. Lembra das escolas que eu falei? Hoje eu reencarno aqui, na próxima reencarnação eu posso reencarnar na Espanha, nos Estados Unidos,
né? A gente não sabe. A gente não sabe, né? Para que surja o desprendimento e se liberte. Então, cada um de nós estamos num processo muito grande. Então, vamos finalizar, agradecer a espiritualidade que nesse momento nos acompanha, está nos envolvendo. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento, aonde o estudo confortou muitos companheiros e vai confortar muitos que buscarem esse estudo, né, no YouTube. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos.